Para falar sobre o fim do PT, eu vou voltar lá no século XVIII contar a história da família Rothschild. Existe muito folclore, muitas histórias inventadas, mas os fatos são: eles são judeus, viviam em Frankfurt e o nome Rothschild vem de Rothschild, escudo vermelho, que é o símbolo da casa onde a família vivia no gueto judeu em Frankfurt. Meyer, que foi o pai, Meyer Amschel Rothschild, teve uma sacada incrível. Ele teve 5 filhos e ele descobriu que o poder não está na compra de terras. Quem compra terra não erra. Presta sua atenção onde está o poder, malvadão. O poder está em crédito, informação e confiança. Malvadões e malvadonas, para dizer para vocês como o PT será esmagado, o Lula será esmagado por esta família, vocês vão entender no final do vídeo. Se você está vendo um vídeo curto, eu já te sugiro, venha para o vídeo longo, porque essa história vale a pena ser ouvida. Meyer teve 5 filhos. Ele deixou um em Frankfurt, que era o Amschel, mesmo nome dele, o Salomon em Viena, o Nathan foi para Londres, o Carl foi para Nápoles e o James foi para Paris. O que eles fizeram? Cada um deles se tornou um banqueiro de elite. E eles criaram uma rede de comunicação que funcionava muito mais rápido do que a comunicação com o governo. Eles souberam, por exemplo, que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra muito antes do governo saber. Foi aí que veio a escalada e o grande saque dele em informação. Não à toa, eles são donos de um dos maiores grupos de mídia do mundo, que inclui a revista The Economist, que bateu forte no Lula essa semana, pedindo para que ele não se reeleja, que ele não se candidate, porque o compararam já a Joe Biden. Ou seja, 2 velhos senil no lugar errado, fazendo besteira. Cai fora daí, Lula. Você tá no lugar errado, meu amigo. Já falei isso aí faz tempo. Meu amigo não, seu larápio. Cai fora daí. Como foi essa inovação brutal para a época? Eles tinham uma rede privada de mensageiros que traziam a informação muito mais rápido. A transferência de capital entre países, a arbitragem de moedas e o financiamento de guerras e estados. Eles criaram o primeiro sistema bancário internacional moderno. O episódio de Waterloo foi a batalha que Napoleão perdeu. Nathan Rothschild soube antes da derrota de Napoleão em Waterloo, manipulou o mercado e ficou o dono da Inglaterra. Qual é a verdade histórica aqui? A família realmente tinha informação antes do governo britânico. Nathan atuou no mercado de títulos públicos. Ele não quebrou a Inglaterra, mas ele consolidou uma posição dominante no financiamento do Estado britânico. O ponto central não é uma conspiração, é uma vantagem informacional. Poder econômico. No auge, os Rothschilds financiavam governos inteiros. Eles eram os maiores credores da Inglaterra, da França e da Áustria, e eles bancaram ferrovias, mineração, infraestrutura pesada, inclusive guerras, inclusive contra e a favor. Conhece já esse modelo, né? Aqui no Brasil eles usam muito. Comprou político de um lado e do outro. Eles não mandavam nos governos, eles tornavam os governos viáveis financeiramente. Os mitos e as teorias da conspiração. Aqui é o seguinte: quais são os mitos? Eles controlam o mundo, são os donos do Federal Reserve, controlam todas as guerras, são trilionários ocultos. Mas essas narrativas se misturam a antissemitismo histórico, ignorância financeira e o fascínio por poder invisível. As pessoas sempre querem saber o que você omite. Nunca seja muito exposto. Qual é a verdade? Eles influenciaram profundamente o modelo bancário moderno. Foram o maior império financeiro privado do século XIX e operaram nos bastidores, não no poder político direto. Conhece essa história, né? Michel Temer usa muito isso aqui no Brasil. Essa é a escola dele. Hoje a família Rothschild está fragmentada, não existe um Rothschild. Existem vários ramos com interesses distintos. Eles atuam em private banking, gestão de patrimônio, vinhos, sim, vinhos de altíssimo padrão, aquelas garrafas de vinho que é raro a gente beber.
Fundos de investimento, consultoria financeira são as atuações deles. Eles não são mais o centro do poder financeiro global, porque agora tem os big banks, os fundos soberanos, as big techs e tem a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo. Qual que é o verdadeiro legado que eles deixaram? O maior legado não é dinheiro, é uma arquitetura de poder. Quem controla o crédito influencia decisões. Quem controla a informação antecipa o mercado. Quem não aparece sobrevive mais. O poder durável é invisível e institucional, não midiático. Isso conversa diretamente com ecossistemas empresariais, estruturas financeiras modernas e inteligência artificial, mais dados como um novo sistema nervoso do poder. Eu estou falando para vocês, tem gente falando que a IA é uma bolha. Não é. Não é. Não caia nessa conversa fiada. Porque a inteligência artificial faz com os dados o que nós, os seres humanos, deveríamos fazer, mas provavelmente levaríamos anos para fazer. A inteligência artificial entrega numa rapidez brutal, certo? E qual é a conexão disso com o que nós, empresários, fazemos? Blockchain, uma nova estrutura de confiança. Tokenização, uma nova forma de crédito. Inteligência artificial, uma nova assimetria informacional. E ecossistemas, um novo império sem exércitos. Os Rothschilds não são um modelo para copiar, eles são um case histórico de arquitetura do poder econômico. Vocês entenderam? E eles são sócios da família Agnelli. A família Agnelli na Ferrari nada mais é na Itália, nada mais é do que a dona da Stellantis. Sabe quem é Stellantis? Dona da Fiat, da Ram, da Dodge, da Ferrari, do mercado inteiro, praticamente, de automóveis, certo? Sobra muito pouco para o restante, para a concorrência. Essas famílias são sócios no The Economist, para que eles tenham uma avaliação imparcial. Cada um pensa de uma maneira, o controle não é de uma pessoa, só para que ela não diga assim, olha, faça isso ou faça aquilo. A ideia é que esse controle seja distribuído. Mas, ainda assim, a The Economist fez uma matéria esta semana pedindo ao Lula que não se candidate, porque a sua idade já está avançada. E eu diria que o ponto é, eles tocaram no nervinho da coluna do sistema financeiro global com esse problema do Banco Master. Vamos chamar de problema, né? Por enquanto a gente não tem pessoas presas e condenadas, porque no Brasil tudo corre muito bem, as pessoas passam pelo devido processo legal, depois de condenadas elas podem recorrer, e depois aí, quem sabe um dia elas serão presas. Não é, Jair Bolsonaro? Você sabe bem disso, né? Você passou pelo devido processo legal, está preso aí porque já foi condenado, né? Ironia, quem é inteligente já sabe. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre a matéria e sobre como isso nos afeta. O colapso da matriz institucional e o sinal de Londres. O Credit Default Swap, CDS, do Brasil não flutua mais por causa da balança comercial. Ele oscila conforme o nível de contaminação do sistema bancário por estruturas paraestatais. Quando o capital global percebe que a última instância do judiciário compartilha ativos, sejam jatinhos ou contratos de consultoria, contratos jurídicos de milhões, com o capital cinza, o país deixa de ser um mercado emergente e passa a ser classificado como jurisdição de risco sistêmico. Então, quando a The Economist fala, os investidores ouvem. Eu já falei isso aqui essa semana. O mercado financeiro não tem moral, ele tem precificação. E o preço de um país onde o crime organizado opera no clearing bancário, ou seja, na limpeza do dinheiro no sistema bancário, este é o desconto total do valuation. Acabou o valuation do país. O país foi jogado na lama por vocês. Qual que é a decodificação aqui do politiquês para a realidade? A narrativa é harmonia entre os poderes e a garantia da democracia. A realidade é a captura regulatória e judicial. Quando o regulador e o juiz orbitam o mesmo balanço patrimonial de bancos investigados, o compliance torna-se uma peça de ficção. Aliás, o nome da operação é Compliance Zero. Na Carbono Zero teve a Carbono Zero e teve agora essa do Banco Master chamando de Compliance Zero. Aqui, deixa eu falar aqui. Realidade, contenção, vamos lá. Qual que é a Perdão.
narrativa, a outra narrativa que eles nos trazem. A acareação para esclarecer os fatos do caso Toffoli no Banco Master. Qual que é a realidade? É uma contenção de danos, um burn rate. Tentar estancar o vazamento de dados de um celular que contém a árvore genealógica da corrupção bancária nacional. No mercado de capitais, isso se chama gestão de risco de imagem em cenário de default moral. Outra narrativa. O editorial da The Economist sugerindo renovação política. Qual que é a realidade? É um margin call global. Já assistiu esse filme? Margin Call? É o dia antes do fim. Assista porque vale a pena. Os donos da publicação. As famílias Agnelli, através da Exor, que é a gestora, o Rothschild, o Cadbury e o Schroeder não escrevem artigos. Eles emitem ordens de desinvestimento. O recado a Lula não é jornalismo, é um relatório de rating, avisando que o ativo Brasil saturou a sua capacidade de gerar retorno diante do risco de insolvência institucional. Vocês entenderam o que eles fizeram com o nosso país? Eles jogaram o nosso país na lama. Não contentes com se alinharem a ditadores, lavarem dinheiro do tráfico, usar dinheiro do tráfico em suas campanhas, como está sendo investigado, né? Não podemos afirmar nada para a Polícia Federal não bater aqui na minha porta, mas os indícios mostram que foi o que aconteceu, segundo o depoimento de Carvajal lá nos Estados Unidos. Olha só, vocês acham que o sistema financeiro é brincadeira? Eles fizeram tudo o que eles quiseram, brincaram no parquinho, aprontaram de tudo. Quando tocaram no sistema neurálgico do mundo, que é o sistema financeiro, o chicote estalou. O dinheiro tem dono, meu amigo. Você não acha que você é dono do dinheiro do mundo, não. Vocês estão brincando de ser bandido aqui no país da América Latina, só que quem controla o mundo dá as ordens de lugares que você nem imagina. Qual que é a análise sistêmica disso? O que estamos presenciando em 2026 não é uma crise política comum, é a fusão da logística do crime com a engenharia financeira. O envolvimento do Banco Master e a exposição de aparelhos telefônicos de figuras como o Vorcaro revelam o back-office do poder. A conexão entre o PCC e o alto escalão do judiciário exemplificada pelo histórico de advocacia de Moraes e os voos de Toffoli nos aviõezinhos do PCC para lá e para cá, para torcer pelo Palmeiras. Tomara que o Palmeiras perca. Não, é brincadeira. É porque eu sou corintiano, essa eu não podia perder a piada. Destrói o conceito de segurança jurídica. Para o investidor de high ticket em Londres ou em Nova York, o cenário é claro. É uma arbitragem de impunidade. Se o crime controla o banco e o banco financia o sistema, o EBITDA de qualquer empresa legítima está sob ataque da concorrência desleal e uma tributação predatória. Ou seja, nós trabalhamos honestamente, pagamos os nossos impostos e estamos concorrendo com empresas que lavam dinheiro, não pagam impostos. Olha só o perdão que o Toffoli deu para a JBS. Uma multa de 10 bilhões de reais ele perdoou. 10 bilhões, ele tirou isso do caixa do governo. Você tem que pagar, mas a JBS não precisa, porque eles são uns amiguinhos do governo. Vamos lá, qual que é o risco de cauda? O STF deixou de ser um tribunal para se tornar um hedge fund de interesses públicos. Quando Zanin e Moraes ocupam cadeiras estratégicas, eles operam a blindagem de um modelo econômico que a The Economist já identificou como insustentável. Eles blindaram o crime, eles condenaram o bandido, puseram ele na presidência e blindaram a lavagem de dinheiro. A conexão global. Os proprietários da The Economist representam o old money. Eles detêm as rotas logísticas e as cadeias de suprimento globais. Se eles sinalizam o fim da era Lula, é porque o custo de manter essa estrutura de condomínio de luxo em cima de um lixão institucional ficou caro demais para o sistema financeiro internacional. Entenderam aí? Tocaram no ponto nevrálgico, na coluna do sistema. O dinheiro. A descondenação foi uma operação de engenharia jurídica para restabelecer um fluxo que agora estancou. O mercado percebeu que o spread de risco Brasil é, na verdade, um prêmio por operar em um estado
capturado. O que nós vemos aqui, qual que é a nossa conclusão aqui? O Brasil de 2026 é um manicômio tributário, operado por uma máfia de toga e colarinho branco. Tentar gerir logística e patrimônio nesse cenário usando métodos tradicionais é suicídio financeiro. Nós aqui na Shieldlog, nós não somos uma empresa de transporte, nós estruturamos blindagens estratégicas. Eu vou trazer um outro ponto aqui para vocês. Eu fiz uma análise aqui, ó. Por que o sinal de Londres é o fim da linha? Quando o The Economist Group publica um veredito, ele não está vendendo revistas, ele está emitindo um aviso de liquidação. No mercado de alta cúpula, a opinião editorial da revista é o proxy, o representante, do sentimento das famílias que controlam 40% da liquidez global. 40% da liquidez global está na mão dessas pessoas que agora estão contra o Lula. É ou não é o fim do Lula e do PT? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero te ouvir. Esse vídeo é um pouco mais longo. Se você chegou até aqui, se você chegar até o final, deixa aqui um comentário para nós, só para a gente saber que você acompanhou tudo e eu quero saber se você gostou. Deixa aqui a sua opinião, é importante para nós. O canal está crescendo. Muito obrigado por todos que chegaram. Se você é novo aqui, considere assistir o vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha, considere se inscrever no canal. Aqui a pedrada é forte. Vamos lá. Se a capa da revista aponta o dedo para um governante em um mercado emergente, o fluxo de IDE, investimento direto estrangeiro, não apenas seca, ele entra em processo de reatribuição de risco. O que o Board Invisível decidiu em Londres é que o ativo Brasil tornou-se tóxico demais para os balanços patrimoniais do Atlântico Norte. Certo? Não haverá acordo com a União Europeia. Agora a China taxou a carne, o Trump tomou as terras raras em detrimento de uma pessoa. Aliás, na minha visão, isso é crime, porque deram um bem público para salvar uma pessoa física. Isso nós vamos falar sobre esse assunto aí ainda. Qual que é a nossa decodificação aqui? A narrativa é a independência editorial e preocupação com a democracia. A realidade, nua e crua, é um veto do capital estruturante. Quando o custo de sustentar um sistema jurídico-político corrompido excede o retorno de carry trade, o sistema global aciona o botão de ejetar. Todos sairão fora do Brasil. Vocês conseguiram. Vocês acham que o dinheiro é brincadeira? Vocês acham que brincar de ser político é brincadeira? Nós estamos conectados aos sistemas globais de financiamento, de dinheiro. Não tem essa não, meu amigo. Política não é lugar para experiências com gente de má índole. Tomara que esse PT seja extinto de uma vez. Tomara que se prove a entrada de dinheiro estrangeiro para que esse partido perca o seu registro. É para isso que eu estou torcendo. Não vejo a hora de vir a audiência do Carvajal. Uma outra narrativa é sugestão de renovação para o bem do país, segundo a matéria do The Economist. Qual é a realidade? Execução de garantias. O sistema financeiro internacional percebeu que a operação descondenação falhou em trazer instabilidade. Agora a ordem é limpar o balanço para evitar o efeito contágio do crime organizado, o PCC, no sistema bancário do Banco Master, para que ele não contamine o sistema inteiro, o sistema global. Uma outra narrativa é liberdade de expressão. A realidade nua e crua é uma operação de guerra psicológica e financeira. É um psyop. O editorial é o sinal para que os fundos de pensão globais iniciem a retirada coordenada de capitais do Brasil. Viu? O que é falir um país? Isto é falir um país. Além de tudo que eles já fizeram aqui, ainda tem essa visão aqui. Qual é a análise que nós fazemos aqui sistêmica? Para entender o porquê de 2026 começar com um golpe de misericórdia, precisamos dissecar quem deu a ordem. O The Economist. Ele pertence a um consórcio de poder que define um estándar de governança mundial. A família Agnelli, através da Exxon, são os donos da Ferrari e da Stellantis, como eu falei. Eles representam a indústria pesada e o capital produtivo europeu. Se eles desistem, a cadeia de suprimentos global desvia a rota do país.
O Rothschild Company, os arquitetos do sistema de dívida soberana. Quando eles sinalizam contra um governo, o rating da dívida pública já caiu. O mercado só não foi avisado oficialmente ainda. As famílias Cadbury e Layton, o núcleo de old money britânico, eles operam na lógica de séculos, não de trimestres. Qual é a conexão forense? O Banco Master e a penetração do crime organizado nas altas cortes, como Toffoli, Moraes, Zanin, deixaram de ser um problema doméstico e tornaram-se um risco de conformidade, ou risco de compliance. Para quem? Para o sistema SWIFT. Só isso que é o sistema global. O envolvimento de juízes com jatinhos e contratos suspeitos, como o do Varcaro, do Banco Master, ativou o sinal de alerta no Financial Action Task Force, FATF. O The Economist apenas verbalizou o que o BIS, o Banco de Compensações Internacionais, já discutia em Basileia. O Brasil de Lula tornou-se um narcocleptocracia bancária. Olha só, não somos um narco-estado, somos uma narcocleptocracia bancária. Mexer com esse nível de poder global é pedir pelo default institucional. Quando o editorial pede que Lula não se candidate, ele está, na verdade, cancelando o seguro de risco político do país. Qual é a sentença? O desfecho de 2026 não será decidido nas urnas, mas nos terminais da Bloomberg e nas salas de reuniões em Londres. O regime que sustentou a simbiose entre o jurídico e a engenharia financeira de bancos de oportunidade acaba de receber o seu margin call. Em um cenário onde a própria The Economist atua como o carrasco, o empresário que não possui uma blindagem logística e patrimonial está operando no escuro. A instabilidade que virá com a queda desse castelo de cartas exigirá mais do que gestão, exigirá inteligência de Estado. Nós aqui na Shieldlog não analisamos apenas o transporte de carga, nós analisamos o fluxo do poder. Se os donos do mundo pediram a conta, é hora de proteger o seu patrimônio. A Shieldlog está navegando no caos, protegendo os patrimônios e atuando com inteligência de mercado. Se você é do segmento de logística, entre em contato conosco aqui na Shieldlog. Vamos bater um papo, porque você provavelmente já está atrasado. Amanhã é nosso primeiro dia útil, eu quero ver como abrirão as bolsas de valores. Malvadões e malvadonas, entramos em 2026 com o pé direito. Se você assistiu aqui, até aqui, deixa aí embaixo, eu entrei em 2026 com o pé direito. Deixe o seu joinha aí no vídeo, considere se inscrever no canal, valeu por tudo, esse vídeo é um pouco mais longo, mas essa análise é fundamental para o Brasil, para vocês e para os seus negócios. Tenham todos um excelente dia.